A paz do Senhor. Vamos começar agora a falar de Levítico 13, 14 e 15. Nesse capítulo, o Senhor começa falando sobre os problemas de pele que o povo de Israel poderiam ter naquela ocasião e como seria tratado. Todas as vezes que eles tivessem feridas na pele, ou como se fossem furúnculos, ou como se tivesse algum tipo de alergia, alguma coisa assim, esses homens ou mulheres seriam levados até o sacerdote, e o sacerdote faria ali como se fosse um exame, para entender se eles estavam ou não com uma doença mais séria, que seria a lepra. Uma vez que ele percebesse que aqueles israelitas estavam com aquela enfermidade, ele separava eles, colocava eles fora do arraial e deixava eles ali para serem acompanhados, vamos pensar assim, por 7 dias. Na verdade, eles ficam isolados e 7 dias depois eles voltariam ao sacerdote para se apresentarem novamente. Se quando eles chegassem ao sacerdote novamente, aquela pele, aquela pústula, aquele furúnculo, aquele problema de pele não existisse mais, então o sacerdote poderia declará-los limpos. E para declará-los limpos, eles então limpariam as suas peles, né? Tirariam ali aquelas vestes que estavam com ainda a sujeira daquela infecção, mas eles poderiam voltar então ao arraial. Ficam 7 dias em observação, estando limpos, eles percebendo que não há mais nenhum problema, eles podem voltar. Porém, se eles, nessa investigação do sacerdote, nota-se que ainda tem ali feridas, eles permanecem por mais 7 dias, para que eles possam ser, então, vistos novamente. No final desses 7 dias, se aquele povo estivesse limpo, então se aquela ferida ela já estivesse seca, ela não tivesse mais nenhum tipo de secreção, ou se aquilo ali não estivesse comendo a carne daquele israelita que estava antes com a infecção, então ele se é considerado limpo. E então eles vão até o sacerdote e eles fazem ali uma outra oferta para expiação do pecado e também para o holocausto. E novamente o Senhor explica que eles vão trazer um animal para esse sacrifício, mas se eles não têm condição, eles podem trazer um animal mais barato, que são as rolinhas, para que eles então possam fazer ali a oferta da mesma forma de expiação de seus pecados e de holocausto ali em favor de terem sido curados, de estarem bens diante de Deus ali, então poder voltar novamente ao arraial. Uma das coisas que me chama a atenção é que tem um momento que a Bíblia fala que o sacerdote vai olhar e há uma mancha branca na pele daqueles israelitas. E então, do mesmo jeito, ele vai fazer em 7 dias aquela pessoa voltar até o sacerdote e o sacerdote vai novamente olhar. Se a mancha for branca, mas não tiver ali nenhum tipo de ferida, a pele não estiver comida, não há uma infecção ali, o sacerdote então reconhece que aquela pessoa está limpa e ela pode voltar ao arraial, ela pode voltar ao convívio das pessoas. Irmão, que mancha é essa? É o vitiligo. Não tem outra explicação. Eles não têm nenhuma ferida no corpo, mas há uma mancha branca. Então, já desde aquela época já existe o vitiligo, mas ali fica claro que não é nenhum tipo de doença infecciosa. O sacerdote percebe isso e devolve então eles para o convívio então do arraial. Na sequência desse capítulo também, o Senhor fala sobre homens e mulheres que estão com fluidos no seu corpo. Então, o homem também pode ter machucados que vão gerar sangue ali, ou gerar pus, ou gerar qualquer coisa. E esses, então, são conferidos, são vistos por esse sacerdote, para que eles possam entender a gravidade ou não daquele sangue ou daqueles fluidos que estão saindo do corpo desse homem ou dessa mulher. Detalhe que tudo aquilo que esses dois, ou o homem ou a mulher, tocam nesse período, que eles estão com esse líquido fluindo do corpo, é considerado imundo. Então, eles não podem tocar em ninguém e nem tampouco serem tocados. E, por exemplo, se eles sentam em algum lugar, aquele lugar também é considerado imundo. Se eles se deitam numa cama, aquela cama também é considerada imunda. E aí é impossível não lembrar da mulher de fluxo de sangue, que ela fica 12 anos considerada imunda.
E quando a Bíblia fala agora aqui em Levítico sobre a mulher que tem lá a sua regra menstrual e ela é considerada imunda, ela, para que ela possa voltar ao arraial, para que ela possa ser considerada limpa, essa mulher ela fica 7 dias sem ter nenhum tipo de sangramento, ela vai até o sacerdote, e aí o sacerdote então verifica que ela realmente não tem mais nada e é considerada limpa. Então, é feito, inclusive, com essa mulher também oferta de holocausto e oferta para expiação de pecados, e ela pode voltar ao convívio. Então, veja, a mulher do fluxo de sangue que nós vamos falar lá na frente, ela não poderia nem mesmo oferecer para o sacerdote o seu holocausto, a sua oferta, o que devia ser muito frustrante, porque naquela época, pelo que nós já lemos aqui em Levítico mesmo, todos eles, em todo tipo de situação, oferecem holocaustos ao Senhor, oferecem sacrifícios ao Senhor. Ela, nem esse sacrifício, ela não poderia oferecer, porque ela ainda estava impura. Então, o Senhor, ele vai falando em cada uma das situações, e o homem lá, voltando ao homem que estava com lepra, o homem que é considerado leproso, então foi feita a primeira análise, ele continua com as feridas. Feita a segunda análise após os 14 dias, e ele continua com as feridas, então ele vai ser considerado imundo mesmo. Então ele é tirado do arraial e ele tem que ficar sozinho mesmo, isolado. E esse homem, quando ele é considerado mesmo, quando é visto mesmo que ele está com lepra, ele precisa andar com as roupas dele rasgadas, ele precisa cobrir a boca dele, os lábios superiores, e dizer ali que ele está imundo, que ele está imundo. E aí a gente faz aqui uma pausa e fala, né? Nossa, que crueldade, né? Que difícil. A pessoa já está doente e ainda tem que se mostrar mais doente ainda, se mostrar que está com uma ferida pelo seu corpo, se mostrar que está com toda essa dificuldade. Mas vamos lá, aquelas pessoas estavam convivendo no deserto. Aquelas pessoas estavam convivendo numa sociedade que estava amontoada num certo lugar, porque eles ali estavam indo, né, na verdade, no sentido de Canaã. Imagina-se que uma pessoa que estava doente, e era uma doença infecciosa, né? Uma doença que pegava. Imagina se essa pessoa passasse daquela doença para o outro. Então, uma vez eu ouvi assim, que tudo que Deus faz é bom, ainda que pareça mal. A gente não entende, muitas vezes a gente fala, nossa, que dureza. Mas isso era por amor a todos os outros que estavam ali. Então, eles precisavam agir com essa separação para que os outros não ficassem doentes. Não era nada contra a pessoa que estava doente. Era por amor aos outros, para que os outros não ficassem enfermos também. Então, hoje também é isso. Se nós pararmos para pensar, e aqui eu não estou falando de doença física especificamente, mas aí eu vou falar de doença de alma. Irmão, quando você está perto de alguém que é muito negativo, qual é a sua tendência? Ficar negativo também. Ah, a pessoa tem um mau humor congênito, ela está o tempo inteiro mal-humorada. Se você está perto, você pega aquele mau humor também. Ou se a pessoa reclama de tudo, quando você está perto, o que você acaba fazendo também? Reclama também. Então, o Senhor, naquele momento, ele tira do arraial aquela pessoa que está enferma. Hoje, nós não tiramos da sociedade as pessoas que têm esse tipo de postura, mas nós não precisamos andar com elas. Nós amamos, que é isso que a Bíblia fala, nós precisamos ter comunhão, ok? Mas nós precisamos também aprender a nos separar, porque isso é uma preservação. Amém? Então hoje assim eu fico por aqui, nós vamos amanhã dar sequência em Levítico também, em 16, 17 e 18. Fiquem todos na paz do Senhor.